Oi crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Vamos lá? Vocês sabem que na época de Jesus, as pessoas andavam com essas sandálias abertas e que a rua era toda feita de terra. Então imagina que toda vez que as pessoas saíam para andar na rua, elas começavam a pisar em um monte de terra, em lama, e depois ainda pisavam numa poça de água. Então, imagina como é que ficava o pé delas quando elas chegavam em casa, todo sujo, todo enlameado. Vocês iam querer encostar num pé desses? Eu também não. Mas Jesus é diferente. Jesus nos ama, não importa quão sujo nós estejamos. E nessa noite, Jesus decidiu ensinar uma lição muito importante para os discípulos dele. Um dia, enquanto eles estavam jantando, comendo, conversando, Jesus se levantou da mesa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, como se fosse um avental. Depois disso, Jesus pegou uma bacia e encheu essa bacia de água. E aí, Jesus se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos com essa água e a enxugar com a toalha que ele tinha na cintura. Os discípulos ficaram, é claro, muito surpresos. Jesus, por que o Senhor está limpando os nossos pés? São os servos, os empregados que lavam os pés das pessoas. Por que você está fazendo isso? Mas Jesus continuou lavando os pés dos discípulos dele. Até que ele chegou em Pedro. Vocês lembram de Pedro, né? Pedro era aquele discípulo que sempre falava a primeira coisa que vinha na cabeça dele, mas que Jesus amava muito. E Pedro, dessa vez, quando Jesus foi tentar lavar os pés dele, Pedro falou: Jesus, por que o Senhor quer lavar os meus pés? E Jesus falou: Pedro, você não entende agora, mas você vai entender. Pedro falou: Jesus, de jeito nenhum que o Senhor vai lavar os meus pés, não vou deixar. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter mais nada a ver comigo. Aí Pedro muda, né? Ah, Jesus, se é assim, então me lava inteiro. Lava a minha cabeça, lava as minhas mãos, lava os meus pés. Pedro, né? Jesus então fala: não, Pedro, o seu corpo já está limpo, só os seus pés que precisam ser lavados. Depois que Jesus lava os pés de Pedro, ele tira o avental e volta a se sentar na mesa. E ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que foi que aconteceu? Vocês entenderam por que eu fiz isso? E Jesus explica: eu fiz isso porque vocês me chamam de mestre, de senhor, e realmente eu sou o mestre e o senhor de vocês. Então, se eu, que sou mestre e senhor, me ajoelhei e servi vocês, então é assim também que vocês devem agir uns com os outros. Vocês devem ajudar uns aos outros, servir uns aos outros. Vocês não devem pensar que um de vocês é mais importante, mais especial. Não, vocês devem ser humildes e servir uns aos outros. Então Jesus fala para os discípulos seguirem o exemplo dele. O que vocês acham? Isso vale pra gente também?